Gente, boa noite. Esse é o Tá na Mão, é a nossa live de toda quarta-feira, às 19 horas. Aqui nós discutimos as estratégias para que você consiga alavancar sua carreira fazendo órtese e sendo terapeuta ocupacional. Eu vou chamar a Marília, porque hoje a gente vai discutir sobre as diferenças entre os termoplásticos de baixa temperatura. Tá bom? Gente, eu já tô vendo aqui um monte de gente que já é nossa aluna, hein? Que legal! Muito legal! Aê! Olá! Ah! Ixi, peraí. Bem, boa Tá me noite! ouvindo? Boa noite, todo mundo. Bem, alguém, todo mundo tá me ouvindo bem? Então vamos começar? Bora? É, Bora falar de termo. já que Boa noite, gente. Boa noite pra todo mundo. estão todos muito bem-vindos. Primeiro, eu gostaria muitíssimo de agradecer todos esses que se tornaram nossos alunos do Mãos à Órtese. Muito bem. A gente está muito feliz, muito empolgado para começar. Um trabalho que tá sendo feito com muito amor. Mesmo. Vou colocar aqui. Losane está falando que o áudio ficou ruim. Eu vou colocar. Então vamos lá, né, gente? Então hoje Bora. a gente vai discutir sobre os termoplásticos. Existe mesmo diferença entre os termoplásticos de baixa temperatura? A gente vai focar nos termoplásticos de baixa. Melhorou o áudio, gente? Tá Alguém me der ótimo, um velho. feedback? Ótimo, né? Tá muito bom. Pronto. Então tá bom. Então vamos falar assim. Eu queria primeiro introduzir sobre o tempo, né? O quanto tempo existem os termoplásticos de baixa temperatura? Mais ou menos lá para os anos 30, 40, começaram a se utilizar plásticos para a confecção de órteses, né? Então, mais ou menos pelos períodos de 30, 40, começaram a se utilizar os plásticos. E nesse caso, o áudio está ótimo das duas, maravilha, Samira. Então, nesse período, eram utilizados plásticos de alta temperatura, né? Mais ou menos lá, depois dos anos 60, depois da Segunda Guerra Mundial, com a evolução na indústria dos materiais, começaram a se desenvolver alguns polímeros em laboratório, e aí se desenvolveu um polímero sintético, em que foi possível baixar os custos e baixar a temperatura dos plásticos para que eles fossem, que eles se deformassem mais rapidamente, e isso facilitou demais ao início da comercialização dos polímeros de baixa temperatura. Tá? Foi a partir daí que começou a ser moldado diretamente no membro do paciente. Não tinha que ter aquela questão do molde. Foi mais ou menos nessa década de 60, de 1960, 70, né? Então, lá para os anos 70, começaram a se aparecer alguns materiais à base de é um palavrão, tá, gente? Esse eu vou ler. Policaprolactona. Policaprolactona. E um deles, inclusive, é um dos materiais que a gente mais utiliza na nossa prática, que é o aquaplast. Então, a utilização desses tipos de polímero facilitou demais a nossa vida, apesar de que há pouquíssimo tempo, pelo menos aqui no Brasil, há pouquíssimo tempo, em coisa, sei lá, 20 anos, 30 anos, né, é que a gente vem utilizando mais os termoplásticos na nossa prática diária. E quando a gente fala de polímeros, existem inúmeros outros polímeros que são utilizados no nosso cotidiano, que são borracha, fibra, os próprios adesivos e os plásticos em geral, tá? Má, eu queria que você pudesse falar um pouquinho o que é, então, esse termoplástico de baixa temperatura que a gente utiliza. Fala aí pro pessoal. Então, esses termoplásticos que a gente mais utiliza, que tem várias características, né, que a gente já sabe que uma dessas que você enfatizou, que esse componente, né, esse polímero que não é novo, mas que não é novo, mas que se a gente colocar aí na história é pouquíssimo tempo, né? Sim. Então, o 40 anos, 50 anos. Né? O termoplástico é ainda um material que é muito jovem, né? Diferente da madeira, enfim, de outros materiais que existem aí.
o gesso, né? Então, a gente pode considerar que esse componente, esse polímero, ele deu assim, uma alavancada, principalmente para a gente na área de reabilitação, porque ele causa a elasticidade do material, né? Então, essa elasticidade promove com que a gente consiga fazer algumas outras órteses no qual a gente não conseguia antes, que dá uma facilidade, que dá um contorno maior no membro. Então, principalmente se a gente falar de uma órtese suropodálica, sem essa elasticidade, confeccionar uma órtese no membro inferior, às vezes no paciente acamado, nossa, dá muita dificuldade, né? É muito Sim, difícil. Então, sim. esse componente já nos ajuda muito, muito, muito. Mesmo. E não só isso, os termoplásticos, eles têm várias características, tá? Que diferenciam entre eles. A gente sabe que tem várias marcas, que tem vários modelos, e essas características, elas influenciam, às vezes, muito quando a gente vai confeccionar a órtese para o nosso paciente. O Sim, objetivo da órtese, a gente quer sim. uma órtese mais rígida, que é para segurar uma fratura, para uma consolidação óssea, ou a gente quer uma órtese mais confortável, leve para um bebê, para uma criança ou para um idoso que tem uma pele mais sensível. Então, hoje em dia, a gente tem essa possibilidade de elegir um material mais adequado. Sim. Então, Eu arrisco até a dizer, só te cortando um pouquinho, Mar, que eu uhum, acho que, assim, na verdade, é o objetivo do tratamento é que vai determinar, não é nem que é o material que influencia no resultado. Influencia sim, sim, mas sim, sim. principalmente a gente ter sempre atenção é qual é o objetivo O que eu tenho objetivo, para o tratamento, é que vai sim, determinar a escolha do material. Se a sim. gente tiver bem claro isso na cabeça, fica muito mais fácil depois a gente alcançar os objetivos, né, que a gente almeja com a órtese. Sim, sim. E essas características, além da elasticidade, é a resistência do material, é a conformabilidade, o jeito que abraça o membro, né? Que faz Uhum, os moldes, né? Da mão, né? Que uhum, pega a prega, que pega as comissuras, dá um contorno melhor na mão, né? sim. É, eu Ops. falei a resistência, a memória, né? Que também ajuda muito. Você tá virando a câmera, vê? Eu tô doidinha aqui, gente. Eu não consigo. Eu tenho que parar de mexer no celular. Eu tô querendo dar tchauzinho, eu querendo acenar para todo Você mundo. vira a Não dá câmera. certo. Não vou acenar para ninguém. Tá todo mundo fazendo assim, não vou acenar mais não, porque senão eu faço besteira aqui. A memória é uma característica muito importante, por quê? Porque ela ajuda, o que acontece com a memória? Quando a gente coloca o material na água, né? E depois faz uma deformação nesse material. Se a gente precisar refazer por Fazer. causa de um erro, ou mesmo de mudou a postura, tenho que remodelar depois de um tempo, eu posso pôr esse mesmo material na água, que ele vai voltar no tamanho primário, Original. no Exato. tamanho original. Então, é uma característica também que nos ajuda muito. E Muito. tem a aderência. A Uhum. aderência tem os materiais que têm uma aderência maravilhosa, que adere muito bem entre as partes. Então, para confeccionar uma órtese dinâmica, uma órtese Dinâmica. progressiva, é fenomenal. E hoje também tem alguns materiais que têm uma capa de proteção para não Um aderir. gureri. Sim, E sim. isso também, dependendo daquilo que você precisa, é É ótimo, porque fantástico. um paciente espástico, que você está com material que adere muito, é horrível, É porque horrível, porque ele cola, à medida que ele vai fazendo a flexão dos dedos, se aquela parte de baixo colar no resto, já era, já né? era, já Se era. dependendo do Então, material que você escolhe, já era. exato. Então, por isso que eu acho que essa live é bacana, porque a gente consegue conversar um pouquinho sobre essas diferenças e às vezes ajudar principalmente quem está começando a elegir o melhor termo para a demanda que recebe na clínica ou Com no certeza, trabalho, no lugar que, com que, que certeza. trabalha. Porque, ai, que tipo de termo que eu preciso comprar?
que eu tenho que fazer? A gente recebe muito dessas perguntas e eu acho isso interessante a gente falar um pouquinho, porque é importante, porque às vezes você compra um termo que na hora da sua prática não vai te ajudar em nada, e ao Nada. contrário, vai só piorar, não vai resolver o problema, né? Às vezes você Uhum. acha que fazendo uma órtese ali vai ser um benefício e não dá certo porque o material não está sendo adequado. Então, às Sim. vezes, não é simplesmente comprar qualquer placa e fazer uma órtese. A gente Exatamente. tem que entender É. esses componentes E e, enfim. eu acho até que vale a pena a gente frisar um pouquinho mais nessa questão da característica dos materiais, porque muita gente Uhum. pensa assim, ah, o termoplástico de baixa temperatura é o material que tem memória. E a memória, ela é apenas uma das características. Só É algumas. é a mais evidente, sim, mas é apenas uma das características que o termoplástico de baixa temperatura tem. E Outras que nem fazem todos têm tanta memória, né? nem todos, nem todos. Muitos não têm nem elasticidade, ou o que a gente chama de resistência ao estiramento, que é uma outra característica, que é, à medida que ele está aquecido, você consegue esticar o material. Isso não tem a ver com a memória, tem a ver com a resistência ao estiramento. Tem material que tem memória, mas ela não tem resistência ao estiramento, ou tem pouca resistência ao estiramento. Então, Exato. às vezes, dependendo do que você precisa, por exemplo, como você falou, fazer uma órtese dinâmica no material, uma órtese dinâmica ou uma suropodálica, que eu preciso dar uma alongada no material para que ela não fique com aquele corte que a gente tem que dar no meio para Exato. poder juntar, para que ela fique melhor, eu preciso eleger um material que tenha menos resistência ao estiramento. Menos resistência ao estiramento. Quer dizer que ele tenha mais elasticidade. Elasticidade. Exato. Exatamente. E Outra coisa. A Márcia Fala. comentou aqui, ó. Vocês já ouviram ou usaram detergente na água para evitar que a placa grude em partes dela? Sim, sim. Sim. É, principalmente as placas da Orfit, eu não sei se é a Orfilite ou a Colors, eu não lembro qual, que tem Qual? uma aderência boa. Ela A, gruda a, bem na. a, É, a- é, a a Orfi- Colors. é a Colors, né? Colors. É, Eu não sei, ela tem uma camada que adere muito fácil. é a Então, Colors. colocar um pouquinho de detergente realmente ajuda. Eu Ajuda colocava bastante. um pouquinho para dar uma ajudada. E é verdade, e Isso. não gruda nem na panela. Porque às vezes a Colors pode Exatamente. dar até aquela coladinha. Então, Sim, sim. Ainda boa, mais se a Márcia. panela estiver quente demais. Porque assim, eu não sei vocês, mas as panelas que a gente tem são as nossas panelas elétricas, né? Que era para É, ser caseira, mas não são caseiras mais, né? Mas que elas têm faz um outro tipo de termostato. coisa. Exato. Mas ela tem um termostato que começa, pelo menos as nossas, começam a partir de 90 graus. 90 graus é Uhum. muito. É muito para começar a deformar o material. A gente vai falar um pouquinho desses tempos de deformação, mas 90 graus é muito. Então a gente tem que estar muito de olho nessa temperatura, desligar de vez em quando e ficar controlando. Sim. Bom, a Rosaíta perguntou se essas de baixa temperatura para criança com espasticidade funciona. Super funciona. Super funciona. Na verdade, a gente tem feito muitas órteses para criança. Eu acho que, inclusive, Pra é o caramba. melhor material, né? São os melhores materiais para se Uhum. usar com criança, porque você modela na hora. Na hora. E aí você. E outra coisa que é legal é que a gente consegue remodelar muitas vezes. Então, uma criança ela vai crescer rápido, eu vou lá, remodelo, abro um pouquinho, solto um pouquinho. Se não for uma criança que tem uma espacidade muito grande, até dá para dar uma esticadinha no material, não muito, porque senão a gente perde a resistência, né? A dureza, a rigidez do material. Sim. Então tem que ter bastante cuidado. Isso é uma outra característica, rigidez. Então, Rigidez. rigidez é diferente de resistência ao estiramento. Resistência ao estiramento é elasticidade. Rigidez tem a ver com a dureza do material. Então, tem materiais que são mais duros, mais rígidos. Por exemplo, o ômega plus, ele é um material extremamente rígido. Então, por exemplo, para você fazer uma órtese para pacientes espásticos, é um excelente material, porque é um material Sim. rígido, Super bem indicado. duro, bem indicado.
Bom, que mais? Como a Easyform, a Eco, né? Elas estão tudo na Sim, mesma sim. família. Mesma família de materiais que se adaptam facilmente a muitas condições, e principalmente com pacientes que exigem um termoplástico mais firme, mais resistente e que não quebre, não craquele com muita facilidade. Bom, Sim. a gente podia falar um pouquinho também de uma outra característica, que é a conformabilidade, ou Uhum. caimento ou drapeamento. São três Características. não, três denominações que Ah, praticamente querem dizer a mesma a coisa, né? mesma coisa. Uhum. A conformabilidade, o caimento e o drapeamento. Então, é a capacidade que o material tem de se ajustar Automodar. facilmente. Exatamente. Tem materiais que vocês vão ver, por exemplo, tem uns que você tem que ir lá segurar, senão ele volta o tempo inteiro né, ao formato original. E tem Original. material, não, que você coloca lá, segura só um pouquinho e ele já fica. Esses aí são ótimos, A- maravilhosos. as- o que a gente está vendo muito no mercado hoje em dia é isso, uma maior conformabilidade. A gente coloca o material na mão do paciente, você não precisa ficar pegando, você não tem necessidade de ficar moldando. Ele já tem um caimento que da própria gravidade, ele já faz um trabalho praticamente. Você só tem que se preocupar com algumas coisas. E isso é uma característica bacana, Sim. porque evita você ficar colocando muito a mão, e quando você coloca muito a mão, o que que acontece? Pode ter o risco de gerar alguns pontos de pressão, pôr a marca na órtese mesmo, não fica aquela órtese bonita, toda cheia de Uhum. digital. Então, isso é uma característica boa também, né, que a gente Sim. pode considerar. Ajuda muito na prática. Principalmente órtese, que as grandes, né? Que você tem que pôr de cotovelo ou mesmo de punho, de uma circular, uma órtese com esse tipo de material facilita muito na Muito, prática. muito, muito. Demais. Por exemplo, eu nunca vou fazer uma órtese circular com um eco, por exemplo. Não Exato. vai bem. Que tem, Com, né, com não tem uma exeforme, elasticidade boa. não tem. Né? A Nossa, eco, eu lembro que no começo da prática a gente não tinha tanto conhecimento disso, desses materiais no mercado, e se matava para fazer uma órtese circular. Não se exato. matava, mas Aí ficava haja lá meia hora no puxar. acabamento, e para você fazer um acabamento bacana, e para deixar mais confortável, porque né, é circular, tem que pegar todo o membro. Nossa senhora, como dava trabalho, Ou, por né? exemplo, Então fazer isso ajuda muito. uma axilopalmar dorsal também. Não vou usar nunca uma placa dura demais. Não vou usar não uso eco, não usa Isso. exeforme. Eu uso aquaplast. O aquaplast é Muito excelente, é excelente para excelente para isso. essas coisas. Então, entender essas diferenças facilitam muito a nossa prática. E eu acho que é importante o pessoal saber que hoje no mercado a gente tem três empresas, né? Eu acho que são uma das maiores que comercializam Eu esses acho até que termoplásticos. são as três únicas, para te falar a verdade. Eu acho que são as Eu três não tô únicas mais, que eu acho que sim, eu eu acho não que tô mais não, ligada tanto no mercado nacional, você tá no mas internacional, amiga. Mas, mas eu acho que é a Effective, né? É Que a tá Efective, a a Politec Politec e a MN e a MN. Suprimentos, né? Isso. Deixa eu só fazer um parêntese rapidinho, só porque eu vi aqui a pergunta do adaptar não? Adaptar e órteses. Ele perguntou: vocês dão curso? Sim! Fica aqui até o final que a gente vai falar uma coisa que, assim, na verdade, a gente tem uma turma em andamento, está abertas as inscrições e vai encerrar amanhã, exatamente daqui quase um pouquinho mais que 24 horas, tá? As inscrições vão se encerrar, mas fica aí que a gente já fala sobre isso. Sim, Vamos voltar ao assunto. vamos. Bom, então a gente estava falando que no mercado atual, aqui no Brasil, nós temos três empresas que comercializam os termoplásticos, que todos eles Aham. são importados. Eu acredito que a maioria deles, uns vêm da Bélgica, outros dos Estados Unidos. Isso realmente também
encarece o preço O valor. o preço do material. Não encarece o preço do nosso... Não é o valor. Ele é o preço que a gente paga no material de consumo. É um pouquinho mais caro porque a gente paga, né? A gente tem a variação, Isso. a variação do dólar, enfim. Mas Dos isso é uma outra impostos questão. e tudo mais. Impostos, enfim. Mas o que a gente estava falando é que, apesar de termos só 3 empresas que fabricam, que comercializam o material no Brasil, existe uma variedade muito grande e muito legal que a gente tem de materiais. Então, de escolha. Exato. Não tem desculpa você comprar uma única placa de material e tentar fazer tudo que aparecer. Não tem desculpa, né? Porque dá sim a gente comprar lá uma de uma coisa, outra de outra, porque para cada coisa, cada órtese que a gente vai fazer, cada objetivo, cada uma delas tem um material que você pode eleger e que são todos muito, muito bons. Não tem um que diga assim, não, eu só compro daquele fornecedor. Não. Não, e sabe o que eu aprendi muito na minha prática? Eu aprendi muito que, assim, eu aprendi a fazer órtese só com o material que eu tinha disponível no serviço que eu trabalhava. Que era muito bom, porque era um serviço que me dava, assim, material à vontade. À vontade. Então, isso me ajudou na minha prática. Que a gente sabe que muitos serviços hoje não têm essa demanda. Uhum. Mas a gente tinha só, assim, 1 ou 2 tipos e depois de um tempo só um tipo de placa, né? Sim. Então eu fiquei durante o começo da minha carreira fazendo órtese só com termo, só com easiforme. Só com easiforme. Então, eu adorava easiforme, porque eu aprendi a trabalhar, fazer órtese com easiforme. Então eu fazia dinâmica com easiforme, progressiva com easiforme, estática com easiforme, órtese de criança com easiforme. É que, na verdade, você só sabia usar easiforme. Eu só sabia. Então, pra mim, era a melhor placa. Melhor placa do mundo é easiforme. Daí eu fiz um curso de órtese no setor onde eu trabalhava mesmo. E daí eu comecei a conhecer novas placas, né? E eu falei, gente, olha essa aquaplástica, era totalmente diferente. Olha que mundo que eu tenho aqui ao meu alcance e eu tô só usando isso. Vocês não têm noção como aquilo me deixou num paraíso. Não, eu falei, abre a cabeça, né? Abre a cabeça. Falei, nossa, eu posso fazer isso, com essa daqui que ela é melhor. Exato, é igual você dirigir lá o seu Fusquinha durante muito tempo falando, nossa, tô arrasando, e depois pega uma Ferrari, sei lá, e fala, nossa senhora, que diferença. Claro que para algumas coisas a easiforme é mais apropriada que a aquaplast, mas eu tô falando que a gente, às vezes, no nosso começo de prática, de carreira, a gente aprende com um material e acha que só aquele tá bom. E não! Tem que conhecer outros materiais para entender a diferença e a variedade que você tem em dar uma qualidade maior de produto para o seu paciente. Sim, porque, exatamente. Né, um abdutor curto de polegar, que é uma órtese que é mais uma região mais delicada, você precisa de um material mais confortável, de um material que dá essa conformabilidade, de um material que dá um acabamento melhor. Então você vai lá e pega um material mais grosso, 3.2, uma eco, e faz um abdutor para um tratamento de risartrose. Como eu vejo aí tanto, assim, me dá até arrepios quando eu olho aquelas dedeiras feitas com easiforme 3.2 milímetros. Nossa senhora, me dá vontade de infartar aqui quase. Exato, gente. Então conhecer o material faz a gente ter outras possibilidades, novas possibilidades de trabalho. Então, eu acho que isso é uma dica. Sair um pouquinho da linha de novo. Sai, totalmente. E tentar... A Samira falou aí, não é que o easiforme me deixou bruta, o aquaplast me lapidou. Total. A mesma coisa aconteceu comigo. É delicadeza. A aquaplast é delicadeza.
Mas não só, viu, Samira? Tem outros materiais que também são super delicados, super gostosos, macios de usar. Eu até adoro, Sim. tô adorando trabalhar com... Ah, esqueci o nome. Orficast. Orficast é uma Ai, delícia. gente, o Delícia. Ficast é É um. tudo de Eu não bom. sei, eu falo. Eu queria que o pessoal da Efetivo vendesse aquilo de rolo, assim, de 3 metros, que eu queria deitar naquilo ali, sabe? De tão que ele é tão gostoso, fazer todas as placas, todas as órteses grandes com aquilo, ia ser fantástico. Mas, enfim. Exato, exato. O pessoal Eu falando também, oi, Márcia, eu oi, também oi, oi pra adoro. todo mundo. Oi, Tati. Oi, oi, oi. Eu não vou mexer aqui para dar acenar, porque senão eu vou virar a câmera, que eu já fiz isso. Então, é oi para É todo muito mundo. bom ver todo mundo. Márcia, eu também É, adoro sim, a Eco. A gente usa muito Eco. A gente usa Eco, a gente usa tudo. Pra falar a verdade, a gente usa Eco, a gente usa. Para não falar que a gente não usa tudo, hoje em dia a gente já não usa Exeform. e tem uma placa que eu acho que da Politec, que as pessoas não são todos que conhecem. É uma dica mais para quem já está mais tempo na área. A Taylor. A Taylor, ela é meio. Taylor. A Taylor, Uhum. as pessoas falam assim, nossa, eu vejo a Taylor, você põe a mão assim, ela tem uma película que Sim. dá um conforto, eu não sei, não parece Ela é termoplástico. macia. Ela é Ela é macia. macia, você corta a placa, Você ela pega faz assim na aquele mão, acabamento ela parece redondinho. parece uma luva, não sei explicar exatamente. Exato. Para quem já tem um tempinho aí já de mão, vale a pena comprar uma placa e fazer algumas hortas com a Taylor. Muito Cuidado que legal. ela tem uma aderência muito, muito, muito grande e não pode Uhum. também pegar muito. Tem que ter muito Mas cuidado, porque ela o acabamento dela ela deixa marquinhas de digital. Então você tem deixa. que ter uma mãozinha bem leve para poder Não pode ter confeccionar mão com a de Taylor. tigre, não. Não, não pode ter mão de Tem que tigre. ser Então mão tem que de tomar fada. e tem que tomar bastante cuidado com a temperatura da água. Bastante cuidado. Isso. Quanto Uma outra mais tempo, característica, né, pior. mais pior. Em falar nisso, a gente podia falar sobre viscosidade, né? Viscosidade. Viscosidade é um outro termo que a gente estava até pesquisando a diferença, mas isso daqui, qual é que é a diferença mesmo da viscosidade? Isso aqui, por que um material é mais viscoso do que o outro? Enfim, viscosidade, para quem não sabe, e até pouco tempo a gente também não sabia, tem a ver com a resistência mecânica. Isso quer dizer o quê? Quanto mais o material resiste, enquanto ele está na sua fase elástica, quer dizer, quando ele está aquecido, quando ele é submergido na água quente, Isso. ele fica mais mole. Então, a capacidade dele resistir ao estiramento nessa fase elástica tem a ver com a viscosidade. Então, quanto mais viscoso ele é, menos resistência ao estiramento ele tem. Então, quer dizer que ele fica Isso. ele é mais viscoso na hora de estirar. Não Mais viscosa necessita. é a placa. Uma placa mais viscosa não precisa de tanta força para Não, deformar. exatamente. Você não precisa demandar tanta energia para estar lá. Não, não precisa. Ela é um Exato. material mais tem um caimento. Ela facilita até o caimento na hora de você moldar. Então isso tem a E ver eu com acho que com são a essas. viscosidade. E essas placas da Aquaplast, da Oficolors, elas têm mais isso, elas têm mais essa Isso. viscosidade, né? O Clarity Então, Aqua, o Clarity Clarity. Aqua também. Perguntaram se a gente já usou a Clarity Aqua. Ou você já usou, né, Vê? Fala um pouquinho da sua experiência da Clarity Aqua. Clarity Aqua, acho Clarity que a gente Aqua, ficou não, só a Clarity Aqua não, a Cristal, desculpa. Cristal. Cristal, sim, a gente comprou recentemente. Eu fiz uma órtese só até agora. Eu gostei muito para aquilo que ela se propôs, eu adorei. Eu fiz uma órtese circular para uma paciente que ela teve uma fratura de rádio distal e fez a osteossíntese com placa parafuso
e fez também nessa mesma cirurgia o reparo do ligamento escáfulo-lunar e a fibrocartilagem triangular. Então eu Bem aproveitei complexa, né? Uma lesão mais complexa de punho. Isso, uma lesão complexa de punho. E aí eu fiz uma órtese circular para ela e ela ficou super bem. Como ela tinha ainda os pontos, né? E era uma paciente que tinha, além disso, ela tem, na verdade, uma neurofibromatose, não sei se vocês já ouviram falar. Uhum. Então ela enche assim, tem o corpo cheio de uns nódulozinhos na pele. Então eu pensei, poxa, ela já tem esses nódulos, então vamos usar o cristal, porque é um material transparente, então eu consigo também monitorar a pele, se vai haver algum ponto de pressão maior ou não naqueles nódulos, tá? Então eu dei preferência a ela. E ela, apesar de ser um material mais mole, bem flexível, né? Ela é como se fosse uma borrachinha, né? Ela ficou bem firme. Depois que a gente prendeu bem com os velcros, ela ficou fantástica. A paciente ficou super bem, inclusive já teve alta. Gostou. Ela fez 11 sessões e vida que segue, tá ótimo. Bacana. Ficou super bem. Bom, eu queria, gente, chamar, porque senão a gente fica aqui falando, daqui a pouco o Instagram corta a gente, né? A gente ainda tem mais coisa pra gente falar, não tem uma? Tem. Fala um pouquinho, tá, gente? Vamos falar rapidinho com relação às espessuras dos materiais e depois a gente podia chamar a Fabiola. Fabiola, você tá aí? Beleza. Fabiola, se você estiver aí, acene, por favor. Por favor, dá um oi. Já deixa aqui a notificação. Gente, olha só. Marquinha. Quem está aqui? Ana Isabel Água. Ana Isabel Água, é um prazer gigantesco te ter aqui, amiga. Ana Isabel Água foi minha parceiraça de Portugal. Está hoje em Londres e entrou aqui só para estar junto com a gente. É um prazerzão gigantesco ter aqui, Ana. Saudades de você. Seja muito bem-vinda, Ana. Quero muito conversar contigo de novo. Bom, então vamos lá. Vamos falar de novo. Tá aqui a Fabiola. Fabiola tá aí, beleza. Fica aí, não sai daí. Bom... Então, vamos. A questão, então, a gente está falando de todas essas características, então a gente tem que entender que um termoplástico ele tem diversas características que vai diferenciar o nosso objetivo aí da órtese, que a gente tem essa possibilidade de escolha no objetivo que a gente quer para o nosso paciente. E também das espessura, que é a largura, né, do material. Então, o material mais espesso que a gente trabalha é o 3.2, tá? O 3.2 é um material mais rígido, que a gente usa mais para segurar uma fratura, que a gente precisa de uma proteção maior para esse membro, tá? Então, para lesões, igual nesse caso da sua paciente, ou para uma fratura, ou para cotovelo, ou para ombro, para fazer um brace, às vezes, né? A gente precisa de um material um pouco mais rígido, então uma espessura 3.2. Hoje em dia no mercado, todas essas características têm com espessura 3.2. É difícil a gente não encontrar um termo que não tenha 3.2. É mais difícil a gente encontrar mais finos. Então, as espessuras que a gente mais no mercado são 3.2 e 2.4. 2.0 também, tá? A Orfit, eu acho que trabalha a Orfit e a MN, né? Eu não sei se a Politec tem 2.0 também. Não, a Politec, ela tem 1.6. 1.6 milímetros. Bem fininha, bem fininha. Nesse caso deve ser uma coisa bem específica mesmo. É a Aquaplast. Aquaplast 1.6. Eu acho que é muito legal para, por exemplo, quem trabalha só com bebês. Deve ser excelente trabalhar com 1.6. Aqui no nosso dia a dia a gente não acaba não comprando. Usa 2.4 e 3.2, né, Vê? Ou até 2.0, dependendo do caso. Não, 2.0 a gente compra bastante. A gente compra bastante 2.0. Bastante. Então, usa muito. O que vai diferenciar isso também, que eu acho que a gente tem que tomar cuidado, é interessante se você tem na sua clínica, na sua prática, uma demanda bem mesclada, né? Bem misturada, mesclada, já estou misturando os idiomas.
né, misturado. Então, interessante você ter os dois tipos de espessura, tá? Ah, eu trabalho mais com aqua, eu trabalho mais com isiforme, eu trabalho mais com a eco. Interessante você ter 2,4 também, Sim, sim. principalmente para tratamento de tendinites, né, tendinopatias. Você não precisa ter uma órtese tão rígida, tão pesada. Dá para você trabalhar com material mais fino, até mesmo Uhum, 2,0, tá? Porque sim. é uma órtese que é para dar uma analgesia, que é para prevenir. É uma questão mais proprioceptiva, né? Para o Uhum. paciente parar de fazer um movimento repetitivo, para acalmar aquela musculatura. Então, até órteses com uma espessura mais fina é bacana. O Dr. Ricardo falou qual material vocês usam para confeccionar uma máscara para proteger o rosto de um atleta. Exemplo, jogador Dois, de futebol, por uma os fratura nasal. materiais mais finos. O 2.0, 2.0. 2.0. 2.0. 2.0 é legal. Então pode ser o Fit Colors, que é 2.0, pode ser até o outro que é 2.4, mas ele é super macio, que é o Orphalite, dá para usar também. O próprio Aquaplast também. Eu Uhum. nunca usei o 1.6, mas eu acho que seria muito interessante para esse tipo de órtese, sim. Sim, uma E eu, proteção, né? é, eu também queria falar que existe também um outro material que não é muito da nossa prática, eu pelo menos nunca testei. É um material que tem 4,8 milímetros de espessura. Então, a gente, por exemplo, para fazer, que é super Eu interessante, porque trabalhei ela também. também tem, porque ela além de ser bem espessa, ela vem de uma placa bem grande, é uma placa de 61 por 91 centímetros, então ela é bem grande, ela é ideal para fazer órteses cruropodálicas. Então, uma órtese de membro inferior longa, paciente acamado, que precisa de uma imobilização grande, Ela é é, uma placa grande. é muito grande, ela é muito legal. A gente nunca usou, mas eu sei que há essa possibilidade. E é no Aquaplast também. Então é bem bacana saber E que existe. ela aquece a 80 graus também? 70 graus? Mesmo, a mesma coisa, a mesma coisa. Olha que Deve ser um bacana. pouquinho mais, né? Porque como ela é mais Uhum, espessa, então ela vai exigir um pouco, ou 70 graus e mais tempo, ou você aumentar um pouquinho mais a temperatura, talvez os 85 graus. É bem, uhum. bem interessante também saber que existe. Ou às vezes Sim. fazer uma suropodálica, em que o paciente precisa fazer uma descarga de peso, ou fazer até a própria uma órtese articulada com esse material, eu acho que vale a pena testar para saber se é legal ou não. E É, quem fabrica essa? Quem vende essa? é a Politec, a A Politec. Politank. Politec, ela é uma aquaplast, gente. É uma aquaplast. Que Uma bacana, não aquaplast bem conhecia, não. legal, bem legal. É caro, Aí, mas é bom saber que existe se um dia bom houver que essa tem, demanda, é. exatamente. Só basta a gente Olha, começar a já, fazer, gente. Eu acho assim, olha, o mundo tá aí. Basta a gente começar a fazer as coisas e a demanda existe. eu vou falar Só uma ninguém coisa para sabe que a gente pode você. fazer. Que aconteceu comigo. Eu tive um problema de ligamento no meu pé. Eu tive que Uhum. ficar um mês com RoboFoot, dormindo. Um mês com RoboFoot. Se eu soubesse nessa época que tinha esse tipo de material para fazer no meu pezinho para eu dormir mais confortável, eu ia ficar muito feliz, juro. Então, Sem dúvida. é uma possibilidade maravilhosa. Sim. Eu acho que a gente tem que saber mesmo. É. Muito bom. Amiga, eu acho que Vamos já chamar a foram Fabi? aqui. Vamos chamar porque faltam só 20 minutos e a gente tem que falar Vamos, e ela com tem ela. muita coisa bacana Sim. para acrescentar nessa live, hein? Eu vou só introduzir aqui rapidinho. A Fabíola, ela é uma terapeuta ocupacional que formou também ali mais perto da gente, né? Assim, há uns aninhos atrás. A gente estudou junto aqui na Santa Casa, em São Paulo, há uns anos atrás. E hoje ela trabalha em Teresina, no Piauí. Ela fez um ensaio físico na faculdade onde ela trabalhou um tempo, junto com os alunos da terapia ocupacional e da bioengenharia. Eles testaram alguns materiais
com relação a todas essas características que nós falamos. E eu queria muito convidá-la para poder falar dessa experiência que ela teve e dividir isso com a gente, tá bom? E eu acho que, só para acrescentar, que a gente tem que mostrar quanto o nosso trabalho e tudo aquilo que a gente usa é a base de ciência, não é a base de achismo. Então, eu acho tão bacana esses tipos de estudo, né? Gente da nossa área fazendo esse trabalho bacana e muito mostrando que como é importante saber de todas essas propriedades, dessas características para o nosso trabalho ter ainda mais evidência, né? Exatamente. Então, parabéns para a Fabi pelo trabalho. Sim. E um beijo para todo mundo, que eu vou sair para a Fabi entrar. É isso aí, gente. Ô, Fabíola, cadê a sua solicitação? Deixa eu ver. Você que tem que me retirar, né, Vê? Eu não sei. Deve ser? Bom, eu vou te tirar aqui. Tchau. Você me tira. Beijo. Beijo. Tô aqui. Fabíola, conta pra nós, então, como que foi essa experiência? Eu introduzi aqui rapidinho que você fez um ensaio em que, inclusive, isso foi muito legal, gente. Essa troca de informações, de conhecimento, ajuda todo mundo a crescer. A Fabíola cedeu esse material pra gente e ele está dentro do curso. Ele vai ser disponibilizado depois para todo mundo que está no curso Mãos à Órtese. Mas vamos lá, Fabíola, explica para a gente como que foi esse ensaio, o que vocês fizeram, como vocês fizeram. Conta para a gente. Oi, gente, boa noite. Antes de tudo, obrigada pelo convite, Verusca. Estou acompanhando desde o início, tá na mão, mas é verdade, estou acompanhando desde o início, mato mesmo. Então, de parabéns. Obrigada. Bom, vou ser breve por causa do tempo mesmo. Bom, como é que começou o convite? Onde eu dava aula, tem um grupo, tem uma mini empresa que as faculdades têm, né? E aí, que é feita por alunos. E um dos alunos me convidou, uma aluna de TO, e essa microempresa lá dentro, ela era de tecnologia assistiva. Legal. E aí ela era formada por TO e por aluno de engenharia. No caso, era engenharia elétrica, o rapaz que estava, e um de civil, se eu não me engano, que era o único que era assim diferente. Beleza. E aí elas me chamaram para participar, para fazer a parte de orientação. E aí a gente conversando e tal, elas começaram a tirar dúvida, a gente começou a entrar na disciplina de órtese e prótese, e elas começaram a tirar dúvida, as alunas de TO, sobre a diferença dos materiais. Aí eu falei, existia as diferenças, né, pelas características físicas também, né? Uhum. E foi aquela que vocês abordaram brilhantemente, né, de drapeamento, de elasticidade, de memória. E o que tu falaste, Verusca, é interessante, né? Eu me formei e eu só escutava. Eu aprendi com o termoplástico de alta temperatura, o PVC, né? O famoso PVC, o cano, né, da nossa dia a dia da nossa casa. O cano. E eu não sabia muito, né? No decorrer, quando eu já fui lá para São Paulo, que eu fui entrar em contato com esses conceitos. E aí nisso a gente começou a discutir, olha, tem drapeamento, tem rigidez e tal. E tem vários tipos no mercado. Hoje, se eu não me engano, tu pode até me corrigir, porque eu tô com uma lista, eu estava até separando enquanto não entrava, eu acho que são em torno de 18 materiais, é isso? Ou mais? Eu não sei, no mercado de todas as três empresas. Eu não tenho noção. Não conferi aqui. Na época que eu comecei realmente a pesquisar isso, só eram 10 ou 8, uma coisa assim. Agora tem um monte. Era só uma, e depois 2 empresas, agora tem 3 empresas, então tem bastante coisa, né? E elas, era uma coisa que instigava muito elas, professora, qual é a diferença deles? Como é que a gente pode escolher eles? Qual é o melhor? E é o que tu falaste, pelo objetivo que a gente vai traçar para o nosso paciente, né? Então, até umas amostras, o resto das amostras que eu tenho aqui. Legal, legal. É que não estão íntegras, essas estão íntegras. É que não existe o melhor, existe o adequado para cada situação, né? Não é só isso, Verusca. Não existe o melhor e também não é somente o adequado, mas também é ATO. A diferença fica realmente na TO, no conhecimento da TO. Né? Todas aquelas propriedades físicas que eu te passei, se a pessoa não souber manipular na hora, não adianta ter todo aquele conhecimento. Tanto tempo aqueceu, modelou, bacana. Em tanto tempo já esfriou, bacana. Mas não deu certo.
que ela não soube modelar, não teve os outros princípios básicos, que nem vocês estão colocando nos cursos de vocês, principalmente de biomecânica, né? Não soube manejar esses princípios básicos também. Como é que foi os testes, né? Eu já convidei logo o menino da engenharia, que eu adoro engenharia. Adoro cálculo. Nós fizemos num laboratório lá, né? Nós fizemos teste de resistência com máquinas e tal. Eu não lembro o nome de todas as máquinas, porque é um nome bem estranho, para dizer a verdade. Né? Aí nós fizemos com 3 tipos de material aquecimento, né? Para saber a temperatura exata. O nosso clássico soprador, que a gente tem que saber da real, né? O nosso soprador, quanto tempo, né? A nossa panela, em tempo com termômetro mesmo, termômetro de água, né? Aqueles típicos que a gente usa em banheira para beber, muito fácil até de encontrar, mas claro que a gente usou a nível de indústria. E o outro é um aquecedor próprio de indústria, que aquece desde metal até um termoplástico, que é uma coisa mais rápida ainda para ele aquecer. Ele regula, ele tem uma temperatura própria. Todos começaram a deformar, sem exceção. Eu queria até deixar claro que eu não fiz teste com todos que tem no mercado, só foram alguns que foram cedidos por uma empresa, né? E eu fiz o teste e todos começaram a deformar com 82 graus Celsius, tá? Então é abaixo do ponto de ebulição da água, que é 100 graus. Então vocês não precisam estar lá na panelinha esperando borbulhar. Entendeu? Ele já vai começar a deformar antes. Claro, uns ficam imersos na água mais tempo do que outros para poder chegar no ponto para a modelagem certa, né? Nós fizemos os testes também nos esticadores para saber sobre elasticidade, sobre rigidez. Fizemos testes também com peso para saber de rigidez realmente, né? Se ela quebra ou não, modulando os pesos. E também não fizemos só nas máquinas, Verusca, nós fizemos realmente com o paciente, com a gente mesmo. Olha, que legal. Tá? Porque não era, deu certo lá, então vai dar certo aqui. Não, peraí, vamos testar realmente para ver se funciona, né? Porque vocês testaram no mão da órteses. Porque não adianta, cara. Eu sei todo o conhecimento, mas eu não sei aplicar as forças da biomecânica, eu não sei aplicar nada, né? Eu não sei aplicar, não entendo nem mecânica, para poder entender biomecânica. Eu não entendo nem anatomia, nem mecânica. Eu não vou entender nunca biomecânica. E aí nós testamos, né? Algumas seguem certinho aquele roteiro. Outras não, saem com uma margem de erro. Porém, nós fizemos com 2 pessoas diferentes. Uma com experiência já de 16 anos, que sou eu, e a minha aluna que não tinha experiência nenhuma. E creem, acreditem, tem uma diferença, absurda. Tem diferença. Por exemplo, vocês falaram da espessura, né? Alguém perguntou sobre com crianças, né? Crianças neurológicas. Se usa muito, se pensa logo na placa mais espessa. Tem essa ideia de que ela é mais rígida, mas não é bem assim. Não mesmo. Né? Nós testamos com a mesma criança, claro, foi gratuito, ela participou, assinou o TCLE e tal. Nós testamos com a mesma criança, uma de 3.2 e a outra de 2.0. Adivinhe qual ficou melhor? A de 2.0, porque ela tem muito mais conformabilidade, muito mais fácil. Então, também, mas a criança tinha espasticidade grau 2, ou seja, ela poderia quebrar, né? Nos testes do laboratório, ela quebraria com facilidade. Porém, quando Fabiola Alvino, fez para 3.2, ela quebrou, foi logo no início. A 2.0 ela não quebrou. Quando a aluna fez a 3.2, ela quebrou no início, e quando ela fez com 2.0, ela quebrou também no início. Olha, tá vendo? Então, a mão do terapeuta influencia. Influencia demais. Assim, a gente achava que era só porque... Mito? Na nossa prática, a gente via que com alguns terapeutas quebram, com outros não quebram. Mas tem a ver muito, muito mesmo com isso que você falou. Às vezes, respeitar também os princípios mecânicos e biomecânicos do material e biomecânicos da mão. Né? Então, se você souber fazer... E como ela não sabia, não tinha alguma base, né? Mas ela estava ciente, até por causa do nível de frustração, né? Para não ser alto, mas ela já sabia, né? A gente deixou tudo bem orientado. E vou além.
O outro da outra área, ele deformou em cima de um boneco para fazer o teste. Eu lembro que uma vez, não sei se foi tu que fez uma horta, não, foi uma amiga nossa, a Roberta, que Sim. fez até um vídeo de uma horta em cima de um boneco. Achei interessante. E aí, o dele também deformou em Roberta cima aí, do ó. boneco. Oi, Roberta, tava falando de ti agora. E o dele também deformou em cima do boneco. Tu crê? Deformou, perdeu, quebrou. Enfim, né? Os testes levaram mais ou menos uns 6, 7 meses. Tu mesmo, Roberta. Uns 6, 7 meses. Só que ainda não concluí todos. Pelo menos nessa empresa eu não concluí porque eu não recebi todos os materiais, né? Foi uma Sim. cortesia. Como? Aí como começou essa cortesia para todo mundo não ficar pedindo para alguém das empresas? Eu decidi voltar a atender em consultório, né? E disse, olha, eu quero material, eu queria testar, o que tu acha? Tu tem algumas amostras? E ele me mandou um kit de amostra super legal aqui, tá? Um não, mais de um, para dizer a verdade. Legal, muito Que aí legal. um eu fico mesmo com uma amostra, até para vocês que sempre falam de como divulgar, como vender isso, para eu mostrar para os médicos, nossos grandes parceiros. Olha a diferença de Exatamente. material, gente. Olha o leque gigante. E E mostrar pro para os paciente pacientes. também. Ele ter a opção Sim, de eu gosto de escolher, mostrar. olha, eu gosto disso daqui, olha, esse daqui vai ficar melhor e tudo. Você explicar. Só o fato de você perder tempo não. Você investir um tempinho em explicar para o seu paciente o porquê que um material vai ficar melhor do que o outro, você já ganhou ele. Ele já comprou a sua ideia, ele já é mais tranquilo, é muito mais fácil. Muito bom. No entanto que quando eu estava mostrando para uma paciente, né, eu explicando para ela, já uma pessoa formada, graduada da área da saúde, quando eu mostrei, disse que eu ia fazer, gente, aquaplast para minha vida, desde 2010 a aquaplast é vida para mim. Tu falou, fiquei me derretendo, aquaplast é vida. Aí... Quando eu mostrei pra ela, ele pode ser terror também. Para algumas pessoas ele também pode ser pode, né? Assim, assim, gente, para quem tem prática com aquele material, por exemplo, você que tem prática só com fome, ótimo, você vai ter mais experiência do que outras pessoas e tal. Eu me adaptei também, como a Roberta, a Verusca falou, é por isso que eu achei super interessante o nome do projeto, Mãos à Órtese, porque é isso aqui que vai terminar, né, nossa prática no dia a dia de modelar. Quando eu mostrei para a paciente, eu disse, olha, vai ser essa bem aqui e não essa aqui bem rígida. Uma cirurgia de fibrocartilagem. Ah, meu Deus, mas eu não posso mexer, não sei o que. Não se preocupe, vai dar certo. Quando ela viu que ela pegou, que ela viu que era mais leve, mais fácil de higienizar, arejada, que eu moro numa cidade quente, hein, gente? Pronto. Ela comprou a ideia na hora. Ela disse, é mais bonita também. Eu disse, é mais bonita também. É mais bonita também. Pronto. Mais brilhosa. Comprou na hora a ideia. Mais brilhosa, né? E eu gosto demais da Aquaplast para fazer órtese dinâmica. Inclusive, sim, as órteses dinâmicas que nós vamos fazer no curso, nós vamos fazer com Aquaplast. Boa. Suropodálica, a gente vai fazer com Aquaplast. Então, assim, tem uma recomendação dos materiais que a gente acredita que seja mais interessante para o tipo de órtese que nós vamos fazer. Tá bom? Deixa eu ver quanto tempo a gente ainda tem. Ixi, 3 minutos, gente. Posso só dar coisa rápida, Verus. Vai, termina. Pode dar. Termina, vai. Deixa eu só falar, com relação à escolha do material, como vocês falaram sobre o objetivo, o que é interessante? Eu vou imobilizar, vou mobilizar. Se eu vou mobilizar, eu preciso saber realmente da elasticidade dele, né? Então, eu não vou conseguir ter um material bom para eu modelar com uma memória muito baixa, né? Ou seja, que normalmente são os rígidos. Então, a gente tem que saber escolher isso também. Tem um paciente com esparsidade grau 2 que facilmente quebra, mas é só para evitar a deformidade, eu não vou mais nem mexer nela, mas tem que ser um material rígido e que aguente aquela força que ela coloca, né? O que a gente tem que analisar não é só a força da musculatura, mas a posição, né? Então tem umas outras forças atuando, né? Gravidade é uma, que a gente vive com ela. Sim. É a primeira que a gente já tem que colocar em consideração na hora de escolher também o material. Tá? Como é que ele vai ficar posicionado? É dorsal? É ventral? A gravidade vai estar a favor? Vai estar eliminada? Vai estar contra? Então, é uma coisa bem importante. Verusca,
uma boa dica é estudem biomecânica. Mecânica. Por favor. Nosso terceiro Não tem módulo. como. Nosso terceiro módulo. Gente, eu comprei o curso dela, vocês acreditam? Tô ansiosa para ver uma planilha. Então, eu vou dar o recado aqui rapidinho. Gente, nós estamos com as inscrições fechando amanhã, às 23h55. E a gente está muito feliz, porque a gente não imaginava a repercussão que o Mãos à Órtice ia ter. As inscrições, assim, tá no final, a gente tem pouquíssimas vagas. Se acabar antes, a gente vai fechar o carrinho antes, porque a gente também não tem uma capacidade muito grande de atender todo mundo, né? Porque a gente quer dar uma qualidade muito legal a esse. O nosso link para as inscrições ainda estão na bio, mas amanhã, no final do dia ou antes, eu vou tirar esse link. Tá bom? Você tá amando, Jaqueline? Muito bom. Espera que sexta-feira tem módulo novo. Que mais que eu ia falar? O curso ele vai ter duração de 3 meses. 3 meses de duração de curso. É um curso super extenso, super grande e bem completo. E a gente está mega feliz de estar fazendo isso. É o curso que eu gostaria de ter tido quando eu comecei a fazer órtese. E é o curso que eu acho que eu gostaria de ter tido também durante, porque tem muita coisa nova, tem muita coisa que a gente vai falar que é da nossa experiência diária, do que a gente testou que não dá certo e o que dá certo, tá bom? A nossa live vai ser cortada daqui a pouco. Eu deixo um beijo gigante para todo mundo. Eu tô muito feliz, muito mesmo. Tá na mão. Tá na mão. Tá na mão. E daqui uns dias, na próxima semana, a gente se vê de novo. E quem a gente não se vê, para os alunos, bom curso, a gente se encontra dentro do Mãos à Órtice. Parabéns mais uma vez para você, para Lari e para Maria.